ouvintes da segunda temporada do podcast do Observatório de Jornalismo. O podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os inúmeros temas que abarcam os estudos de regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Meu nome é Bárbara Neves e eu serei a host de vocês nessa temporada. Olá, no episódio de hoje nós temos como convidado Paulo César dos Santos Martins, que é doutorando em Relações Internacionais pelo Programa Interinstitucional Santiago Dantas, da Unesp, da Unicamp e da PUC de São Paulo. Ele também é mestre em Fronteiras e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, e graduado em Relações Internacionais também pela mesma universidade. O Paulo também é membro do Observatório de Jornalismo e ele está aqui com a gente hoje para discutir o plano de governo da Simone Tebet. Então, Paulo, muito bem-vindo. Olá, obrigado, Bárbara, pelo convite. Olá a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir essa temática tão relevante. Bom, então, dando continuidade a esses podcasts da segunda temporada do podcast do Observatório de Jornalismo, a gente convidou o Paulo para ele apresentar um pouco do trabalho que ele fez, né, dentro do dossiê que a gente publicou, sobre o programa de governo da Simone Tebet. Então, para a gente começar essa discussão, Paulo, como que você poderia caracterizar o plano de governo da Simone Tebet? Quais são os temas que permeiam aí a discussão dela como candidata a presidente às eleições de 2022 no Brasil? Bom, o plano de governo dela, em termos gerais, ele traz várias propostas, né, em diversos segmentos e temáticas. Ele traz questões relacionadas à desigualdade social, à educação, ele discute propostas de trabalho, de habitação, cultura, né, meio ambiente também, traz diversas propostas no âmbito da infraestrutura brasileira, discute um pouco da diplomacia também, discute diversidade, direitos humanos, né, aborda também as pessoas com deficiência e a questão da segurança pública. Então ele é um plano bem amplo, né, ele é um plano muito amplo, tanto é que esse plano está estruturado em 4 grandes eixos, né. No âmbito da política externa, por exemplo, não existe um eixo específico para a política externa, então ele é um plano que tenta aí discutir a todo momento um tema específico, depois ele retoma esse tema, né? Questões econômicas, por exemplo, você consegue encontrar propostas em diversos eixos, dentro desses 4 eixos que ela traz. Então é um plano bastante interessante, né? Ambicioso, digamos, né, porque existem muitas discussões aí por trás de cada proposta que ela traz, mas é bacana a leitura. Obrigada, Paulo. E então, entrando de maneira mais específica nessa proposta de política externa, né? O que a Tebet traz dentro do programa dela para as relações externas do país? No âmbito da política externa brasileira, um dos principais pontos que me chamou a atenção é a questão diplomática, né? O plano ele prevê a retomada do prestígio brasileiro, né? E aí esse plano ele cita a fragilidade da imagem brasileira lá fora, né? Nos últimos 4 anos, e a necessidade de retomar essa posição brasileira, né? Nos diversos fóruns internacionais. Utilizar a rede diplomática do Brasil no exterior para isso, né? Ela utiliza esse plano utiliza isso como um meio para fortalecer o fluxo de pessoas, o fluxo de bens e serviços, né? E através desse meio diplomático, da utilização desse meio diplomático, fortalecer os investimentos no Brasil, né? Captação de recursos. E no âmbito da tecnologia, né? A tecnologia é uma discussão bastante presente nesse plano. E para isso também o plano ele traz a necessidade de intensificar as relações com a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E dentre essas relações traz alguns pontos que trabalhar com desenvolvimento sustentável, mitigar os impactos das mudanças climáticas, garantir paz, segurança, né? Tráfico de armas também, presente nesse plano, nessa
lógica e ideia de se aproximar, né, de forma mais intensa com as organizações das Nações Unidas, o Conselho de Segurança e também com os países que são membros, né? Outro ponto interessante também é que o plano ele discute um pouquinho a presença do Brasil e a atuação na Organização Mundial do Comércio, por exemplo, a OMC, né, traz a necessidade do Brasil de participar de forma mais ativa do G20, do BRICS, por exemplo, né, discute também a questão do multilateralismo brasileiro, né, buscar o maior avanço do Brasil no âmbito da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O plano também ele aborda a necessidade de uma liderança brasileira no combate ao desmatamento, por exemplo, né, em recuperação das áreas degradadas, e aí o plano cita o Fundo Amazônia, por exemplo. Então, palavras como integração regional, multilateralismo, inserção internacional, ele está bastante presente no plano, né, e ele discute ali, principalmente no eixo 2 e 3, qual seria o posicionamento do Brasil para essas temáticas. E, por fim, na medida em que você vai lendo o plano de governo da Tebet, você percebe uma questão econômica muito presente, né? Do começo ao fim, essa questão econômica está bastante presente, sobretudo ligada ao partido, né? E aos partidos políticos que a apoiam. A questão do BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, seria um mecanismo de utilização para, novamente, captar recursos para o Brasil investir em obras de infraestrutura, seria o papel aí brasileiro, no sentido de se lançar mesmo no cenário internacional. Perfeito, Paulo, obrigada. E você mencionou, né, que a integração regional é um dos pontos que vem forte, né, assim, aparece dentro desse projeto de política externa brasileira. Como que a região, seja América Latina ou América do Sul, aparece no programa da Tebet? Existe uma importância dos países vizinhos ou até mesmo dos mecanismos regionais que o Brasil faz parte, né, como o Mercado Comum do Sul? Existe esse debate, essa proposta dentro do plano da Tebet? Dentro do plano, existe as propostas de fortalecer as relações, de intensificar a relação do Brasil com o Mercosul, por exemplo, né? E aí ela cita outras instituições que já existem, como eu já citei, né? A OCDE, o BNDES, a ONU, o G20, mas não especifica de forma clara quais serão os caminhos utilizados nesse processo, né? No meu ponto de vista, eu acho que essa é uma das principais problemáticas, porque existe o interesse, claro, de fortalecer a integração regional por meio dessas instituições já existentes, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, na prática não é bem isso que acontece, né? Fica muito na retórica, porque a gente tem países vizinhos tão importantes quanto, né? Então não se discute como será fortalecida, por exemplo, as relações com o Paraguai, com a Argentina, com o Uruguai, que são vizinhos aqui nossos, né? Dentre muitos outros países, no caso, que estão próximos. Então, no âmbito da política externa e, sobretudo, para o fortalecimento das relações latino-americanas, né, e sul-americanas, não está de forma clara no plano como é que isso vai ser feito. Entendi, Paulo. E uma pergunta extra agora, refletindo tudo que você trouxe, né, e as contribuições que também estão no texto que você fez para o dossiê, fica realmente claro esse foco econômico, comercial, né? Mas tem essa problemática que você mencionou agora de uma falta de uma clareza ou especificação do caminho que ela faria para, de fato, concretizar essas propostas que ela traz. E que, de maneira geral, para quem acessar depois o dossiê, vai ver que é algo que perpassa todos os programas dos presidenciáveis, né? Que é uma problemática, né? Transformar as propostas em ações de fato concretas quando eleitos, né? E aí, nesse sentido, a minha curiosidade sobre o plano da Tebet é se ela apresenta caminhos
para essa questão do BNDES, de captação de recursos, né? Quais são os projetos nesse sentido? Porque se a gente olha ao passado, principalmente para a gente que estuda infraestrutura, né? A gente sabe da importância que o BNDES teve para o Brasil como um líder da integração regional, né? E da integração da infraestrutura nos países vizinhos. Seja financiando obras em países vizinhos, como a Venezuela, o Equador, a Argentina, né? Então, assim, como que isso, só que isso ocorreu durante os governos Lula, né? E depois do governo da Dilma. Então, no que isso se diferiria dentro do plano da Tebet, ou que propostas que ela tem nesse sentido, visto que a questão comercial e a questão da infraestrutura aparece aí como eixo importante dentro do plano de governo dela. Eu acho que eu penso da seguinte forma: lendo o plano de governo da Simone Tebet, a gente observa que muito do que é colocado e discutido, né, nessa questão são questões muito vagas, né? Não existe um caminho exato para isso, né? Então, por exemplo, ela cita, precisa fortalecer a política externa brasileira, a importância do multilateralismo brasileiro, recuperar o prestígio da diplomacia brasileira nos fóruns internacionais, utilizar as redes diplomáticas para isso, né, melhorar os fluxos bilaterais. Mas o caminho para isso não está claro, né? Assim como você mesmo disse, Bárbara, todos os outros planos de governo, eu acho que a ideia é essa, é você citar, mas você não acabar se comprometendo, né, 100% com uma coisa que pode ser que não aconteça, né? E nas próprias palavras da Simone Tebet, ela considera que o Brasil ele é uma pária internacional, né? Precisa deixar de ser uma pária internacional, e para isso o caminho seria fortalecer o Ministério das Relações Exteriores, né? E fortalecer a imagem brasileira lá fora. Só que, ok, dizer isso é muito fácil, né? Mas e aí, qual vai ser o caminho para isso? Você mesmo citou muito bem o papel do BNDES lá atrás. A gente pode observar que as principais obras de integração em infraestrutura, desde 2005, por exemplo, no âmbito da antiga IRSA, né, foi financiada pelo BNDES. Então a gente sabe a importância que o BNDES teve para a consolidação de muitas dessas obras, mas a gente também sabe que o multilateralismo brasileiro, a importância do Brasil na época, né, de falar não, de ser o paymaster mesmo, de ir lá e colocar e falar não, a gente vai fazer, a gente vai fortalecer. Só que a gente vê que dentro dos planos de governo, e desse em específico, não tem esse posicionamento brasileiro como líder internacional no âmbito sul-americano, né, de não, o Brasil vai voltar a ser e ter essa imagem, essa capacidade econômica, enfim, para isso. Isso não está claro, né? Então eu também eu fiquei muito curioso, assim, ok, porque a gente lê o plano e a gente sempre fica com gostinho de quero mais, né? E aí a gente vai pesquisando uma fala ou outra e a gente observa que sim, existe um interesse dela, né, e da sua equipe de governo em melhorar a imagem brasileira, mas sempre fica aquele receio, né? Qual vai ser o caminho utilizado? Será que vai ser o que a gente já vem acompanhando aí nos últimos anos? Será que isso vai permanecer? Se vai piorar? Enfim, é um mistério aí. Obrigada, Paulo. Eu acho que, em geral, a gente acaba ficando com essa curiosidade, até porque tanto a Tebet quanto os outros candidatos que se apresentam como uma alternativa a essa disputa entre duas partes que vem ganhando aí, né, as eleições, elas, na verdade, não estão muito distantes dos outros candidatos, né? É isso que instiga a buscar entender melhor os planos de governo. Até, eu não sei se ela aponta alguma coisa específica em relação à aproximação da ONU ou a do G20, da OMC, né? Porque o que a gente tem visto, como você colocou nos últimos anos com o Bolsonaro, é um alinhamento aos Estados Unidos, aos países do Ocidente, Israel, uma defesa desses países, que é o que tornou o Brasil esse pária internacional, né? Excluído e desvalorizado internacionalmente. Então, eu não sei, ela traz alguma coisa nesse sentido, porque somente falar ONU, OMC, parece que o caminho tende a se manter o mesmo, ainda que mude o líder, e aí pode mudar o posicionamento que a presidenta tem dentro da política externa, e aí, claro, o fortalecimento do Ministério de Relações Exteriores, né? Mas não parece tão distante. Você teria alguma observação em relação a isso?
Na verdade, eu acho que é como eu bem coloquei, né? Eu acho que o posicionamento dela é justamente do plano de governo é seguir o caminho dos outros planos no sentido de não acabar se comprometendo muito, né? Porque a gente sabe que caso ela chegue ao poder, né, muitas atitudes e muitas ações desse plano de governo vão ser mudadas, né? Mas eu acho que como todos os outros planos, e não só todos os outros planos, mas todos os outros candidatos condenam de certa forma ou criticam muito o governo atual, sobretudo por omissões no âmbito da política externa brasileira e a imagem do Brasil como é hoje lá fora, eu acho que ela também segue esse mesmo caminho, né? Não só no plano como na fala dela, né? Mas sempre na lógica de não se comprometer tanto, porque, enfim, né, a gente sabe como é que funciona isso. E um outro ponto que eu queria destacar, que eu também fiquei surpreso, né, quando eu peguei o plano, quando foi divulgado, né, é a ausência da China, né? Tipo, o plano de governo não cita diretamente a China, né? E assim, é o maior país economicamente falando que tem relações econômicas com o Brasil, né? A China é uma superpotência, a maior potência do mundo aí, o maior parceiro comercial brasileiro, sobretudo no âmbito do agronegócio, economicamente falando, né? Que o plano, de certa forma, discute bastante, né, e defende, entre aspas, e ela não cita, o plano de governo não cita a China e não cita como é que vai ser, no caso ela seja eleita e venha assumir o poder, como é que vai ser a relação com a China. E eu fiquei muito surpreso, né, e a minha primeira indagação foi justamente essa. Mas e a China? Cadê a presença chinesa nesse plano, né? Porque é um gigante asiático e a gente sabe da importância chinesa para a balança comercial brasileira, né? Mas eu acho que o caminho para ela é justamente esse, né? Não vamos nos comprometer tantos, vamos discutir temas e trabalhar com instituições que já são conhecidas, né? Enfim, como essas que a gente já vem falando. E acho que é basicamente isso. Perfeito, Paulo. Muito obrigada pela sua contribuição, por ter discutido aqui com a gente. Imagina, Bárbara, eu que agradeço o convite, tá? Foi um prazer e a gente vai se falando. Se precisar, estou à disposição. Nosso episódio chegou ao fim. Agradeço a todos que nos escutaram pelo Spotify ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser ler nosso dossiê na íntegra, assim como acessar nossos conteúdos, entre em nosso site, observatório.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e acompanhar as novidades e trabalhos do grupo, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio!